Bom dia, Brasil. Estamos aqui de Bálsamo novamente para gravar mais um vídeo para os amigos do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a Justiça de Curitiba, sobre a justiça do senhor Sérgio Moro, do senhor juiz. Primeiro vamos fazer uma análise entre eu e vocês, companheiros, que desde o início do mandato da cassação da Dilma, o juiz Sérgio Moro está envolvido nos fatos que antecedem a cassação. Na gravação, na divulgação das conversas do presidente, divulgação ilícita e na proibição do senhor ex-presidente chegar a ser ministro. Toda essa ação que envolveu esses fatos, ações ilegais, não foram levados a sério por nenhuma autoridade do Poder Judiciário, permitindo então a total ilegalidade que encaminhou a cassação da presidente Dilma. O senhor Sérgio Moro, o senhor juiz Sérgio Moro, está diretamente envolvido nos fatos, juntamente com a Rede Globo. Portanto, me parece que existe aí um conluio entre a Rede Globo e o juiz Sérgio Moro para tanto desfazer o governo do PT que estava em andamento, como também não permitir a volta desse governo. Se não vejamos, hoje todo o Brasil assiste que estamos sendo governados por um congresso de ladrões. Estes ladrões, que são mais de 300, comandados por Eduardo Cunha, continuam fazendo reformas radicais na estrutura do governo, reformas drásticas na estrutura da Petrobras, no sistema de venda do petróleo, e praticamente sem nenhuma contestação da sociedade ou da mídia, porque parece tudo isso uma coisa planejada pelos golpistas. Ou seja, eles estão governando o Brasil com um congresso de ladrões, com um presidente sabidamente ladrão e perseguindo fortemente o presidente Lula para colocá-lo na cadeia. Então, senhor juiz Sérgio Moro, o senhor conseguiu, na verdade, dividir o Brasil em duas partes. O senhor conseguiu dividir o Brasil dos pobres, que são aqueles acostumados a ser presos sem a devida aplicação da justiça, injustamente muitas vezes, e estão acostumados, porque isso que o senhor está fazendo com o Lula já se faz há muitos anos com a pobreza no Brasil, o que então não é nenhuma novidade para a classe pobre. Por isso, Moro, você não atingiu o objetivo e as pesquisas demonstram o avanço de Lula. Só que você conseguiu uma coisa muito pior, que é dividir o Brasil em duas partes. Dividiu um Brasil pobre, que tem uma liderança política, de um Brasil de classe média e classe alta. O que nunca ocorreu na nossa sociedade, apesar dessa divisão ser explícita, ela nunca foi tão grave quanto no momento que nós vamos atravessando. O senhor não conseguiu nada de bom para a justiça brasileira, porque conseguiu destruir o Estado de Direito. Nós tínhamos na justiça antiga indúbio pro réu, e nós temos agora na sua justiça indúbio pro condenação. Porque nos dois casos que o senhor avalia do presidente Lula, no mínimo, teria que se considerar duvidoso a situação. E uma situação duvidosa, a gente sabe que é em favor do réu. No seu caso, é em favor da condenação, o que muda a jurisprudência dos nossos tribunais. Mas é claro que a perseguição é explícita, porque todos os outros criminosos continuam governando, continuam atendendo nos seus gabinetes, continuam administrando o nosso país, seja nos ministérios, seja na presidência, ou seja no Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal está totalmente amarrado a forças externas que não permite que ele tome as medidas cabíveis contra essa República de Curitiba que surgiu lá dos Estados Unidos.
Portanto, Sérgio Moro, o senhor não construiu nada para a sua carreira, porque vai ficar marcado como um juiz inquisidor, um juiz que não julga de acordo com as leis, um homem que criou a Inquisição na política, uma vergonha para a sua carreira. Não criou nada de bom para a Petrobras, porque ela foi entregue a interesses internacionais, inclusive dando isenção de impostos da casa de R$1 trilhão. Ou seja, destruindo a economia brasileira, e vem se vangloriar de arrecadar uma porcaria de uns míseros milhões aí de reais com essa pouca vergonha que está fazendo em Curitiba, a custo altíssimo para a sociedade brasileira. Eu venho omitir esse parecer, essa opinião, para que mostre claramente para a história e para o país que a gente está vendo que a ação do pessoal de Curitiba é simplesmente um perseguismo ao ex-presidente Lula. Não tem nada de apurar crimes, não tem nada de pegar bandidos, não tem nada que caçar ninguém. A verdade é só, foi criada uma força-tarefa em perseguição ao ex-presidente. Falharam, por quê? Os crimes apontados são pífios. O senhor imagina, depois de 3 anos e meio, o senhor está despreocupado com quem pagou o aluguel. Um aluguel de um apartamento. Que vergonha, Sérgio Moro. No meio de tanto dinheiro, no meio de tanta roubalheira, o senhor foi se preocupar com o aluguel do apartamento. O senhor vai provar que Lula é um criminoso porque não pagou o aluguel, ou pagou ou não pagou. Que vergonha, não é? Enquanto as malas de dinheiro, enquanto o Gedel, enquanto todo mundo roubou milhões e bilhões e o senhor não encontrou nada do presidente Lula, não conseguiu achar dinheiro nenhum, o senhor não conseguiu provar coisa nenhuma e agora vai prender o cara por causa de um aluguel de um apartamento. Isso aí vai ficar na história como uma aberração, uma vergonha para o país. E aqueles que não gostam do Lula, que não gostam da esquerda, deveriam ter vergonha também. Deveriam ter vergonha, porque quando o juiz passa condenado dessa forma, ele pode julgar qualquer pessoa dessa forma. Uma forma cretina de ver as coisas. Moro, sinceramente, para mim, você é um cretino. Um abraço ao Brasil, do Edson Borges.